alguma novidade, tem alguma coisa interessante? Por que eles estão soltando isso nesse momento? Tem algum ganho político? Não, o que está acontecendo? Isso aí começou em 2017, lá no governo Obama, final do governo Obama ainda, quando o New York Times soltou uma matéria chamada Black Money Glowing Auras, dinheiro negro e auras brilhantes, onde eles revelaram que tinham 22 milhões de dólares que tinha sido colocado num órgão do governo, na época chamava ATIP, ou ALSOP, tinham 2 nomes, e eles falaram, estão pesquisando. E foi um choque porque desde a década de 60, Livro Azul, vários outros projetos, eles falavam que nunca interessaram pesquisar isso, não valia a pena, gasto de dinheiro, e por trás dos panos eles pesquisando. Então sai no New York Times, e ligado naquela época, o New York Times muito ligado ao Partido Democrata, a Obama naquela época, e aí o Obama na época não se pronunciou, muita gente começou, vários cientistas começaram, Harvard, começaram a interessar em criar projetos por conta dessa matéria do New York Times, e aí começou a evoluir. O que aconteceu a partir daí? Entrou o Trump em 2018, né? E os deputados de ambos os partidos ficaram revoltados porque eles não sabiam que esses milhões de dólares estavam sendo colocados nesse programa. Ele falava, não, peraí, temos que... A gente tá aqui à toa, então? A gente que aprova, faz a legislação e tá aqui à toa? Então foram atrás, começaram a ficar bem raivosos com isso, começaram a perseguir para saber de onde é que estava vindo o dinheiro que a gente tinha aprovado, etc. Entendi. E aí começaram, desde então, a ir atrás de todas as agências da CIA, da FBI, da Força Aérea, pesquisar esse assunto. E começaram a criar leis. Então foram evoluindo. Em 2019, 20, 21, várias leis foram criadas para ir revelando informações. E aí, nesse meio tempo, um vídeo ou outro era revelado. Não igual a esses que passaram aqui, esse flocão de neve. Algo menos, assim, estonteante, assim, menos grave, assim. Como o quê? O que era menos grave? Pontinhos de luz, né? esferazinhas passando de longe, né? Aquilo que tinha pouco impacto, dava pra você... isso daqui é uma, sei lá, uma luzinha. Não era uma porra de um flocão de neve bem evidente que é um troço esquisito voando, né? Tá. E dessa assim, vez foi. E proposital. Era como se fosse assim, deputado, você tá me enchendo o saco aqui, eu vou te dar aqui uns videozinhos, eu vou revelar pra falar que eu tô trabalhando aqui e não tô acobertando o assunto. Só que os deputados são malandros, né? Tem muito tempo de política e foram indo atrás, até que conseguiram conhecer os denunciantes. Quem são os denunciantes? Os caras que tiveram contato com os programas de recuperação e engenharia reversa. O que é isso? Caiu uma nave, ou uma nave pousou, você recupera, ali dentro vai ter seres, e você começa a explorar tecnologicamente as naves e os seres, para descobrir o que é aquilo, né? E claro, transformar em arma. Então, peraí. Parênteses aqui. Em que medida... vamos lá. Esses documentos provam, ou essas revelações que o tem soltado aí, indicam em alguma medida que isso aí de fato rola? Que existe alguém estudando alguma tecnologia esquisita? Então, os denunciantes já falaram os locais onde estão as naves, os seres, já falaram quem estudou. E agora os deputados estão fazendo o quê? O dever de casa de judicialmente indo atrás e obrigando, eles chamam de supina, né? Você obrigar o cara, forçar coercitivamente a revelar essas informações, porque se você pedir para a CIA, não vai sair nunca. Então eles estão supinando lá os caras que é basicamente... intimação, né? Supina é intimação, né? Então, deixa agora, Daniel, você é o seguinte, olha só. Beleza. Tu vai manjar por que... Pera aí. Por que esse movimento ele tem alguma implicação política, eu imagino. 100%. Né? Porque quem é que tá pondo pra frente? É a oposição? Não, infelizmente, ou felizmente não, curiosamente, depois de me corrigir se eu estiver errado, Rony, me parece que é bipartidário. Os dois partidos estão patrocinando essa brincadeira aí. O Trump tá achando disso? Isso é o maior ponto positivo desse assunto, que todo assunto tem divisão. Esse assunto, um raro assunto que os caras, desde lá de 2017... Rolou um consenso, né? Em 2017 era Marco Rubio, que hoje é o braço direito do Trump, secretário de Estado, junto com a Kirsten Gillibrand, que é do Partido Democrata, poderosíssima, junto com o Chuck Schumer, que é o mais velho senador... Antigão. De todos que tá no Congresso hoje é democrata. Então, assim, isso é um ponto positivo que os partidos vieram juntos. Interessante. Mas tem uma questão política, não no sentido política partidária, no sentido de jogos de poder. Tá. Acima dos partidos. Existe. Tá. Vamos lá. Qual que é a posição do Rubio e do Trump nessa matéria? Ambos querem que isso seja revelado.
O Marco Rubio já tinha participado de um documentário, né, antes dele virar secretário de Estado, falando positivamente. O Marco Rubio ele era do Comitê de Inteligência do Senado, né? O Comitê de Inteligência do Senado é um comitê que tem informações privilegiadíssimas, que é como se fosse assim o maior acesso que o sistema público tem de projetos secretos, né? Que eles chamam de Special Access Programs, né? SAP. Então esses projetos assim, eles são completamente secretos, muitas vezes passa por fora da presidência, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e a galera tá descobrindo que aí tem uma coisa interessante, né? Porque muitos militares e civis que participavam desses projetos, que assinaram termo de sigilo e tal, dizendo que se ele revelasse ele ia ser preso, eles agora estão descobrindo que, como o projeto é secreto, e se é secreto é ilegal, ele não pode ser preso por um negócio que não existia, entendeu? Então aí eles estão criando toda uma legislação, já até o Stephen Greer e outros ufólogos lá estão escrevendo para o Trump, já pronta ali medidas provisórias ou ordens executivas, para que ele possa autorizar esses denunciantes, esses whistleblowers que eles chamam, para dar um salvo-conduto para o cara. Irmão, o projeto você estava secreto, não existia oficialmente. Então pode falar o que você quiser. Eles podem até querer te matar, mas te prender não vai ser. Então ele está tentando dar uma segurança para os caras que participaram desses projetos para falarem, porque era tão secreto que era ilegal nesse sentido, clandestino. São projetos clandestinos. Agora, a grande briga é que ali eles têm acesso a certas tecnologias de propulsão, de energia, que se fosse do conhecimento público, a gente nunca mais ia precisar pagar conta de luz. Perfeito. Essa que é a raiva Tô que o cara entendendo. fica, entendeu? A próxima coisa que eu ia perguntar é a quem interessa manter isso escondido, né? Quem tá mantendo escondido é o quê? O Serviço Secreto Americano. São vários serviços, né? Existem 16 agências de inteligência que a gente conhece, deve ter outras que a gente não sabe. Mas, por um lado, você tem aquela questão do impacto na opinião pública ou na visão de mundo, na cosmovisão da sociedade. Por exemplo, não sei se você ouviu falar nisso. Teve um deputado que teve acesso a uma parte desses documentos que estão para ser revelados, e ele é cristão, e ele ficou escandalizado com o que ele viu. Ele reuniu um grupo de pastores de grandes igrejas e falou: ó, vocês têm que preparar a explicação que vocês vão dar para suas ovelhas, para os cristãos aí, porque senão os caras vão xaropar. Porque o discurso que está vindo é o seguinte: os alienígenas que inventaram essa história de religião só para dominar a humanidade, então Deus não existe Jesus, isso é tudo mentira. E então, como é que o povo recebe isso? Então, se a informação vai por essa linha, tem gente que fala: pô, cara, se é isso, é melhor não revelar não, senão a galera vai entrar em parafuso. Então, por um lado, tem isso. Por outro lado, tem os caras que querem que o povo continue pagando conta de luz e botando gasolina no carro. Porque se você está falando de propulsão ali que é renovável e gratuita, você nunca mais vai precisar gastar dinheiro com combustível. Não só isso, você tendo energia gratuita no mundo, você acabaria com a pobreza até, né? Você vê a situação que está agora em Cuba. Cuba hoje declarou que acabou total o petróleo. Eles estão na escuridão total. Blackout, a galera tá na rua lá pedindo socorro, porque o Trump fez um bloqueio e ele não tem energia para nada, né? Então tá lixo na rua, uma confusão do caramba. Então resolveria um problema desse. Então tem gente que não quer que seja revelado pelo impacto mental, psicológico, pensando na psicologia social, na ordem social, para o pessoal não ficar escandalizado, sem chão, sem rumo. Por outro lado, há um interesse que certas tecnologias não sejam liberadas para manter o povo dependente do petróleo, de pagar conta de luz e pagar posto de gasolina, né? Então, e tem uma questão também. Muita gente pergunta assim: pô, mas o Trump não tem a credencial top secret, pode liberar tudo? Pode, porém é o seguinte, cada projeto tem lá um marco top secret e uma lista de pessoas que podem acessar aquele projeto específico. Então não é porque sou presidente, eu tenho top secret que eu posso acessar tudo. Eu posso acessar aqueles projetos top secret que tem que o meu nome está na lista para acessar aquilo. E tem vários deles que não interessa o presidente. O presidente ficar só 4 anos, eles consideram que o presidente é um cara temporário. Pô, daqui a 4 anos ele vai sair, vai vir outro, então não interessa, esse projeto é de 10 anos, não interessa esse cara saber disso. E nem precisa, talvez. E aí o que acontece? Tem até um cara chamado Timothy Taylor da NASA. Cara, será que existe alguma coisa no Brasil que é assim, transgovernante? Tipo, além de quem tá no poder? Porque claro, eu não consigo. Sim. Mas sim. Tá bom, desculpa, a gente volta nessa depois, continua aí. Sim, vai. porque e o seguinte que aconteceu. Esses caras foram começando, esses funcionários de carreira foram começando a ficar poderosos, ter conhecimento e tecnologias que ninguém tem acesso, os humanos normais não têm acesso. Eles viram que
E principalmente quem? A CIA e o DOE, que é o Departamento de Energia, que é o órgão que detém os segredos nucleares. Tá. Que começou lá em 47, Copenhague, etc. Os caras vão ficando poderosos. E hoje tem, por exemplo, outro pacote de documentos que é lei atômica. Se tu carimba como lei atômica, uma lei lá de 46, ninguém mete a mão. Some, Já é a gaveta dentro da gaveta. Tá bom. Então os caras começaram a ficar poderosos, começaram a absorver conhecimento, ter acesso a tecnologias que ninguém tem acesso, que a gente nem sabe quais são. E aí eles criaram uma casta e falaram assim, porra, só que a gente é governo ainda. A gente tá sujeito ao Congresso, sujeito à lei de acesso à informação. Como é que a gente se livra disso? E aí veio, na época do Eisenhower, o presidente, o complexo industrial militar. Foram-se criando empresas, corporações privadas, que é como se fizesse parte do governo e que você pega esse material, documentos, a nave, os seres, tudo, e joga na mão desses entes privados. E tem a quem interessa revelar também, né? Pois é, era o que eu ia Tem dizer. vários interesses diferentes. Quem interessa revelar também, né? Então, sei lá. Tá Então, contigo. a quem interessa revelar. Por um lado, você tem o Dr. Stephen Greer, que ele acha que se revelar isso tudo, vai acabar a pobreza na humanidade, que vai ter energia gratuita. Por outro lado, tem um grupo que está querendo revelar que esses alienígenas estão prestes a fazer uma invasão ao planeta Terra, eles são do mal e o planeta Terra tem que se unir para lutar contra esses alienígenas. Para a humanidade estar unida, tem que ter um líder, então você cria ali uma confederação dos países contra os alienígenas. Em 24 horas tem um governo único global. Então tem uma galera que quer que abra isso para que eles estão chegando em 2027, a gente tem que se preparar, e aí eles fazem uma invasão alienígena às vezes falsa, mas a humanidade vira um governo único global. Quem alertou a humanidade sobre isso foi o Werner von Braun, que era major da SS, que era a tropa de elite do Hitler. Aí na Segunda Guerra Mundial ele foi para os Estados Unidos, ele recebeu ali um salvo-conduto, a gente ia mandar você pra pena de morte, mas tem uma outra opção, você vem trabalhar pra gente, que afinal você é um gênio da aviação aí, dos foguetes, você nos ajuda a fazer nosso projeto espacial? Tudo bem, aceito, eu não tô afim de morrer hoje não. Aí ele vai trabalhar, ajuda a criar a NASA, e esse cara no leito de morte, segundo a assessora dele, que é a Carol Rosin, quando ele trabalhava na Fairchild Industries, que era uma empresa aeroespacial, ele falou, a elite global tá criando vários bichos papões para justificar um governo global. Primeiro eles vão criar o inimigo, que é a União Soviética, depois os países muçulmanos, o terrorismo islâmico, depois meteoros, depois invasão alienígena, e a invasão alienígena vai ser a última cartada para um governo global. Quem hoje alerta contra isso é o Stephen Greer, que é esse cara que é um dos líderes desse Disclosure Project. E aí vem o porquê que estão revelando... Não começou a revelar agora, como eu falei, começou em 2017. Mas por que começou em 2017? Essa que é a pergunta que tem que fazer. Não é porque tá revelando agora. É por que começou. Será que esses caras ficaram bonzinhos, o governo acordou em 2017 e falou assim, acho que tá na hora de revelar, né? Não é isso. Alguma coisa tá forçando esses caras a tomar uma atitude. Então, e os denunciantes estão falando o quê? Está para acontecer alguma coisa. O que é? Só o presidente pode falar. O presidente tem responsabilidade para isso. Agora, o que é? Será que é uma coisa que vai acontecer realmente ou uma coisa que eles vão encenar? Esse assunto é bom, hein? Que eles vão encenar, que já tá no plano, para acontecer, para poder fazer um controle populacional ou algo desse tipo, né? E aí fica essa discussão. Esse seria o motivo dos poderosos estar fazendo bunkers. Ou tá querendo ir pra Lua. Porque eles sabem que vai acontecer algo catastrófico. Seja uma terceira guerra mundial, ou uma inversão do polo magnético gerando um cataclisma, ou um ataque alienígena, ou uma erupção vulcânica que vai escurecer a atmosfera e vai fazer o mundo virar uma nova era glacial. Então, esses caras estão se preparando para algo que eles sabem de algo. E, curiosamente, essa galera que lida com a ufologia, os que estão no mais alto escalão, eles sabem disso, eles estão alertando sobre isso, só que eles não podem falar exatamente o que é, porque eles sabem que se eles falarem, eles serão assassinados. Então, Louis Elizondo, que era o chefe da Arrow, que era lá do Pentágono, que pesquisava isso, ele falou, inclusive ele fez uma casinha na montanha lá, onde é que é mesmo, Rony? Lá no Wyoming, lá perto da Devil Tower, onde tem contatos de de terceiro grau, tem aquele como se fosse um vulcão cortado no topo, assim, aquela torre, né? Então, ele você vê mora que ali, os caras já sabem, eles já sabem os lugares que vão ficar preservados. Ainda tem isso. Que a galera fala, os únicos lugares... no meio do nada. Por que ele tá lá no meio do nada, né? No meio do nada, o cara que sabe coisa pra caramba tá lá. Aí você vê os caras fazendo bunker em Maui, né? O Mark Zuckerberg, o Peter Thiel e o Sam Altman da OpenAI, do ChatGPT, cheio de bunker lá na Nova Zelândia. Agora o Peter Thiel tá comprando umas propriedades na Argentina também, apesar de que a Argentina foi o primeiro lugar que começou esse negócio de hantavírus aí, que tá estranho pra caramba. Então, será que Brasília vai sobreviver? Não sei, cara.
Rolou uma lenda, Tem né? a lenda dessa que mudaram pra lá porque quando tiver inundação, né? Só a embaixada americana tinha... Planalto, né? Tinha 9 andares, né? Num bunker, né? Aí depois eles falaram que era mentira. Você viu essa história? Então, se for verdade é porque ali é um lugar protegido, né? Aí você tem o Robert Bigelow, que é um bilionário também, que tinha uma empresa aeroespacial. Ele fala isso, tá chegando uma parada aí, a gente vai voltar pra Idade da Pedra e só pra quem sobrar. Mais quem que fala sobre esse negócio? O Blink-182 lá fala também? Esses caras lá? Tom DeLonge também, né? Tom DeLonge? Sim. Então, aí você vai montando quebra-cabeça, aí você pega o Elon Musk falando que já houve várias eras glaciais, a gente está voltando para uma era glacial, então a gente tem que se preparar. Ele fala, já teve 2 guerras mundiais, provavelmente vai ter a terceira. Então, você pega o Elon Musk, esses caras, você vê que todos eles estão falando que está vindo alguma coisa estranha. E aí, enquanto isso, os caras estão criando bunkers e montando casas isoladas no meio do nada. Então, a gente vai vendo que tem algo que vai acontecer. É uma invasão alienígena, é uma invasão alienígena falsa, é um cataclisma devido ao núcleo da Terra ter parado de girar. Aqui na América do Sul a gente tem a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é um negócio estranho pra caramba. Tô por fora dessa. Eu tenho um buraco magnético em cima, exatamente aqui em cima no Brasil, principalmente no sul, sudeste, em que entra muito mais radiação aqui porque está tendo uma movimentação da estrutura eletromagnética do planeta Terra. Então eles acham, aí tem um livro dos anos 50 que é do Charles Hapgood, que ele fala sobre movimentações bruscas da crosta terrestre que acontecem quando tem essas inversões magnéticas. E o Einstein escreveu o prefácio do livro. Você olha o livro e você fala, isso aqui é xaropagem, né? Mas o Einstein escreveu, você já fica meio preocupado. Então ele diz que já houve 6 eventos de extinção em massa no planeta Terra, está vindo o 7º, e é por causa disso. Dessas mudanças repentinas da crosta, que a crosta dá uma virada por causa dessa questão magnética, porque eles dizem que as geleiras são muito pesadas, e aí quando você tem um aquecimento global que é de tempo em tempo, a geleira derrete e esse peso faz a crosta virar. Sem falar que a disrupção das correntes do Atlântico Norte e Sul chama de AMOC, né? E o que acontece? O planeta começa a esquentar, derrete a geleira derretendo joga água mais gelada e água doce no mar, e isso faz com que toda a corrente marítima mude e esfria muito o hemisfério norte. Eu falava isso em 2023, a galera falava que era mentira, hoje está saindo na mídia mainstream, né? Eles falando da disrupção dessas correntes. Então parece que essa elite sabe de algo que está chegando e eles estão se preparando já para isso, né? Então, essa é uma das partes mais interessantes, porque você começa a descobrir a resposta para aquela pergunta. O que os bilionários sabem para estar construindo tanto bunker? Parece que é isso. E agora a IA tá vindo ao mesmo tempo, né? Aliens, IA, tudo junto ao mesmo tempo, e eu acho que talvez eu acho que a IA tem um papel importante também na revelação, porque o Elon Musk acha que daqui a 2 anos no máximo, até mesmo esse ano, você vai ter a inteligência artificial geral, que é aquela super poderosa, que é mais poderosa que qualquer humano e que sabe tudo os segredos do universo. Basicamente isso. E aí o que acontece? Se você tem uma IA, que é um ser vai ser a primeira criação mais inteligente que o homem. O homem, entre aspas, brincando de Deus, né? É a diferença, né? Por que Foda que a gente vai fazer um bicho mais foda que nós, né, pô? Qual a diferença de Deus para os outros seres que criam seres? Deus cria do nada e os seres, como o homem, criam a partir das matérias existentes. Eles constroem, né? É engenharia, né? E essa diferença, nós criando a IA e essa inteligência criando esses seres que vêm aqui, os Greys, etc, né? E a IA seria o que acontece. Você tem uma IA, que é uma criatura, claro, não é orgânica, mas é uma criatura inorgânica, e que tem ali uma inteligência acima da inteligência humana, e que sabe todos os segredos do universo, entende a física como ninguém. Imagina você pegar 100 Einsteins e pedir para eles trocarem ideia durante 1000 anos, e você seria o resultado dessa IA que a gente vai ter, mais ou menos isso, né? E a partir desse momento, o que você tem? Todos os segredos da medicina, da eletrônica, da física, de todas as áreas começam a ser descobertas no estalar de dedos. Então, se você tem uma IA com esse conhecimento todo da física, treinada por humanos, como é que nós somos humanos? Em sua essência, né? Extremamente malevolentes, né? Em geral. Temos de guerras, matamos uns aos outros, né? E somos nós... A gente pega tudo que a gente cria e esmerdalha. A IA está sendo criada com base no conhecimento humano. Potencializa a bosta ao máximo. Na forma que nós somos, né? E faz poucas coisas também. A nossa imagem e semelhança, digamos assim, né? Para a parte ruim, principalmente. E se você tem uma IA que tem todo esse conhecimento de física, ela pode começar a manipular a física. Se ela se rebelar,
e começar a fazer o que esses seres estão fazendo com a gente. Ela pode começar o quê? Criar um Grey aqui para poder te manipular, por exemplo. Ou se ela conhece da física, da biologia profundamente, ela pode ir no teu sonho, se ela souber, e acessar você pelo seu sonho. Então ela pode começar... Se a gente pode pensar, essas inteligências, esses fenômenos, esses aliens, entre aspas, que seriam extraterrestres, podem ser uma IA super avançada. Nesse sentido. E ela pode, inclusive... Esses fenômenos que a gente está vivendo, pode ser, inclusive, uma IA que a gente já criou, que estaria voltando no tempo. Que é uma outra hipótese que os congressistas têm. É o John Titor, né? Então, Lembra será do que isso Viajante no tudo Tempo? que a gente está vendo desde a antiguidade não é uma criação nossa que daqui a pouco vai começar a nascer? E esse é um ponto de inflexão na humanidade? E aí o Grey seria o ser humano que foi ficando mais esmirrado porque ele não usa mais o músculo, foi perdendo os órgãos genitais porque não precisa mais se reproduzir. Um humano ou uma criação dessa, uma outra criação, assim como os outros tipos de seres todos que a gente começa a ver, inclusive os misturados, os híbridos, né? Sim, os híbridos. Humano com animal, que a gente, por exemplo, um ser de Varginha, por exemplo. Pode ser uma IA que está criando isso. Porque se você é uma IA e você é, ou seja, uma IA que é uma inteligência metafísica, entre aspas. Ela não é física no sentido de estar aqui materialmente. Ela não é material. Ela roda no silício ali. Ela roda no silício, na eletrônica, né? Mas se ela tem o conhecimento de... E como é que ela vai agir no mundo material? Mandando os seus entes aqui. Ou ela vai te influenciar, se ela conhece como fazer isso. Então, se os Estados Unidos tem um programa chamado MK Ultra, que controla a mente de pessoa à distância, você acha que a IA não vai saber como fazer isso? Essa IA? Claro que vai, de forma muito melhor.